E aí galera do canal Exponenciando, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre fundos de investimentos. Mas antes de falar, eu vou pedir para vocês aquele like, no vídeo. Se vocês estão gostando do vídeo, dá um like. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Clica no sininho para vocês serem avisados aí quando tiver um vídeo novo. E para aqueles que estão assistindo aí pela primeira vez, sejam bem-vindos ao canal Exponenciando. Bom, como eu disse no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre fundos de investimentos. Fundos de investimentos vocês já devem ter visto aí várias, na internet, várias notícias sobre fundos. Acredito que quando a maioria que tem conta em banco, já foi oferecido esse tipo de investimento, aplica no fundo. Então eu vou falar de uma forma resumida quais os tipos de fundo, como é que funciona mais ou menos um fundo de investimento. Bom, o fundo de investimento hoje ele tem 4 pilares, os 4 grandes pilares são o administrador do fundo, o gestor do fundo, o custodiante e o cotista, que é a pessoa que vai investir no fundo. Existem também basicamente 4 tipos de fundo, tá? Tem os fundos de renda fixa, que podem ter uma remuneração pré-fixada ou pós-fixada. Temos também os fundos cambiais, que são atrelados à variação do dólar. Temos os multimercados. Os fundos multimercados são fundos onde são investidos, os recursos são investidos em várias modalidades dentro do mercado. Então o pessoal opera, vamos supor, daí futuro, eles operam futuro de juros, eles podem operar futuro de alguma commodity, futuro de soja, milho, algodão, derivativos, eles fazem travas, fazem opções, então multimercado. Então são fundos que operam em vários segmentos do mercado. E o fundo de ações, que é onde você pode ter um fundo que investe somente em um tipo de ação de uma única empresa, e você tem fundo de ações que investe em várias empresas. Então, basicamente, são esses 4 fundos. Fundo tem risco. Como qualquer investimento que você faz, tem risco. Quando você vai investir no fundo, você vai perceber que ali no catálogo de fundos, ele vai dizer se o risco daquele fundo é baixo, médio ou alto. Por exemplo, fundo de renda fixa, você vai ter fundos com risco baixo e com risco médio. Em cambiais, normalmente o risco é alto. Em multimercados, você vai ter médio e alto risco. E fundo de ações, ele é sempre classificado como alto risco. Por quê? Porque o preço das ações, a volatilidade, o preço das ações, ela oscila muito. Então você tem, o risco é grande. Já num fundo DI, como ele vai acompanhar a taxa do CDI, por exemplo, ou a taxa Selic, então o risco é considerado baixo. Então é feito toda uma avaliação e aí depois é classificado o fundo. Então é muito importante que, dependendo do seu perfil, quando você for investir num fundo, é importante que você preencha ali o seu perfil de investidor para saber em qual fundo o seu perfil se encaixa. Se você vai ter um perfil conservador, você provavelmente vai ter que investir em fundos de baixo risco. Se você tiver um perfil moderado, você já pode encarar um fundo com médio risco. E se você tiver um perfil agressivo, você tem condição de investir num fundo com alto risco. Por que esse alto risco? Porque, como eu já havia dito, além da oscilação, normalmente quem entra nesse mercado é aquele que visa uma rentabilidade alta ao longo prazo. Então quem investe no fundo de ações é aquela pessoa que vai investir o dinheiro e vai deixar lá por um longo período, que só lá na frente realmente há grandes possibilidades de ter uma alta rentabilidade. Grandes possibilidades, mas nada garantido. O que mais a gente pode dizer? Fundo de investimento, ele sempre, você tem que, a rentabilidade passada dos fundos não garante a rentabilidade do fundo.
né, a rentabilidade futura. Por exemplo, se um fundo rendeu o mês passado 1,20 ao mês, 1,20%, não quer dizer que no mês seguinte ele vai render o mesmo 1,20%. Se no mês de abril ele rendeu 1%, você vai perceber que no mês de abril do ano passado ele deve ter rendido mais ou menos que isso. Ou seja, não é constante essa rentabilidade, tá? Então por isso que sempre tem a classificação do risco em fundos também. Voltando um pouquinho nos 4 pilares, o que é o administrador do fundo? O administrador do fundo é o responsável por constituir o fundo, para determinar o regulamento do fundo, o prospecto, a lâmina do fundo, né? Ele tem que apresentar esse fundo, aonde será distribuído, de que forma que vai funcionar. Então ele é o responsável, é o administrador do fundo. O gestor do fundo é o que vai pegar os recursos investidos naquele fundo e vai alocar no mercado financeiro conforme o regulamento do fundo. Por exemplo, você tem um fundo de ações que investe a grande parte do fundo das ações da Vale do Rio Doce, por exemplo. Fundo de ações, ele é obrigatoriamente 67% do patrimônio desse fundo, ou seja, do recurso financeiro, deve ser investido em ações. 67%. Os demais podem ser investidos em título público, pode ser investido em operações compromissadas de um dia, enfim. Mas 67% em ações. Então, esse fundo ele investe em ações da Vale do Rio Doce. O gestor vai pegar o recurso que foi investido nesse fundo através dos cotistas. Então, vários cotistas lá fizeram, né? O fundo começou. E aí o que acontece? Começou o fundo e vários cotistas investiram nesse fundo. E aí o montante arrecadado foi de R$1 milhão. O gestor vai pegar esse 1 milhão e vai no mercado e comprar ações da Vale do Rio Doce. Vai tentar comprar no melhor preço. Vai ver o melhor momento para estar comprando aquelas ações no dia que ele viu aquele dinheiro no caixa do fundo. Então o fundo começou no dia 1º, no dia 2 o gestor viu que ali tinha R$1 milhão, ele vai e investe em ações da Vale do Rio Doce. Ok? Passado certo período, se algum cotista resolve resgatar dinheiro desse fundo, o que o gestor tem que fazer? Ou ele vai vender parte das ações que tem no fundo, ou ele vai desfazer de alguma operação, de algum título público que tem no fundo também. Dependendo do valor do resgate, ele vai ter que pagar o cotista. Então ele faz a venda desse título que está lá na carteira e faz o pagamento para o cotista. Se houver mais investimentos, mais aplicação do que resgate no fundo, ele vai e compra mais ações no mercado, tá? Então, quer dizer, a composição entre aplicações e resgates, todo dia o gestor olha o caixa daquele fundo, ou vai estar positivo ou vai estar negativo. Se estiver negativo, ele se desfaz de alguns ativos do fundo, e se tiver positivo, ele compra mais ativos conforme o regulamento do fundo. Bacana? Acho que ficou claro como é que funciona, por exemplo, o fundo de ações. Fundo de renda fixa, pós, ele pode, por exemplo, ter na carteira dele vários títulos pós-fixado. Um fundo de crédito privado, ele vai ter na carteira títulos privados. Então, CDB, ele pode ter até debêntures dentro da carteira. Enfim, ele é um título de crédito privado. Então, de títulos privados. O fundo cambial, como eu já disse, ele vai acabar investindo isso no mercado de dólar, né? Ele vai investir lá no dólar, no mercado lá na BMF, vai comprar, vender dólar lá na BMF, na bolsa e tal, no mercado em si, e a oscilação desse fundo cambial, por exemplo, vai ser conforme a oscilação da moeda cambial. O que mais a gente tem para dizer? Isso é a parte do gestor. O custodiante é o que toma conta do fundo, é o que, vamos dizer assim, ele
ele custodia os ativos do fundo, né? Então o fundo comprou ações, isso vai ficar custodiado junto ao custodiante do fundo. Ele comprou títulos, ele vai ficar custodiado na bolsa, na verdade, né? Mas teoricamente quem vai controlar essa carteira é o custodiante. Então, o gestor adquiriu títulos e aí ele precisa saber como é que está a carteira, como é que está. Ele não precisa exatamente ficar olhando o extrato dele na BMF e tal. Ele olha, ou na CETIP quando tratar de título privado, ele olha ali na carteira que ele tem junto ao custodiante. É também a responsabilidade do custodiante processar o fundo todos os dias e apresentar qual é o valor da cota no dia seguinte daquele fundo. Porque o valor da cota ela vai variar conforme os ativos que tem dentro do fundo. E o custodiante faz esse processamento durante a noite ou durante o dia, dependendo da cota do fundo, porque tem cota que sai em D0, então sai logo de manhã, tem cota que sai em D1, então ela é processada à noite e sai no dia seguinte. Mas todo dia você vai reparar que o seu fundo de investimento ele tem a cota variando para cima ou para baixo, dependendo do fundo. Então essa é a função do custodiante. E o cotista é você que vai lá e investe nesse fundo. Qual a vantagem, né, de um fundo de investimento e não um título privado? Ou por que eu vou para o Tesouro Direto ao invés de entrar num fundo? A vantagem do fundo é que você, por exemplo, você vai ter a mesma remuneração, você aplicou R$1.000 e tem um outro cotista que aplicou R$1 milhão. Aquele fundo rendeu 1% ao mês. A rentabilidade do fundo, ela é igual tanto para aquele que aplicou 1 milhão quanto para você que aplicou 1.000. Então a rentabilidade é igual a todos. A vantagem de um fundo também é que você pode entrar com ele a partir de R$100. Tem fundo que a partir de R$100 você já consegue aplicar. Ah, mas no Tesouro Direto também eu consigo aplicar a partir de R$30 e tal. Verdade. Só que no título privado, no título do Tesouro, você vai ter que fazer a gestão desse papel. Então você tem que ficar de olho quando ele vai vencer. Aquela rentabilidade, se for uma rentabilidade pré-fixada, é aquilo que você vai ganhar até o vencimento. Já um fundo não. O fundo, você não sabe exatamente qual vai ser a rentabilidade dele. Mas, por exemplo, tem fundo que rende mais que o Tesouro durante um ano. Fundo multimercado, por exemplo, você vai perceber que tem vários fundos aí que apresentou em um ano ou nos últimos 12 meses 16, 18, 20%. Então, tende a render mais que o Tesouro. E não te dá trabalho nenhum. Por quê? Porque você já paga o administrador e o gestor para fazer esse trabalho de estar trocando os ativos. Quando vence, eles vão correr atrás para comprar outros ativos e tal. Então, para quem não tem tempo de ficar toda hora olhando, aplica num fundo, deixa o dinheiro lá, tranquilo. Liquidez, né? Agora comparando com o título privado. Um fundo a partir de 30 dias, você pode resgatar ele a qualquer momento. Por que não durante os 30 dias? Porque durante 30 dias existe o IOF. E o IOF incide sobre a rentabilidade. Começa com 99% e vai caindo até o 30º dia. Depois de 30 dias, você está isento de IOF. E aí você passa a pagar somente o imposto de renda. Lembrando, agora falando um pouco do imposto de renda, todos os fundos têm imposto de renda. Não existe fundo de investimento isento. A não ser que você encontre um fundo, por exemplo, que só investe em debêntures incentivadas. Lembra que lá em títulos privados eu comentei que debêntures incentivadas, né, que são aquelas debêntures que vão ser usados recursos para infraestrutura, essas debêntures são isentas de imposto de renda. Então, se houver um fundo que tem só essas debêntures no fundo, então talvez você, se você encontrar esse fundo, eu não conheço, não vi nenhum fundo nesse sentido. Se você encontrar, provavelmente esse fundo vai ser isento, mas 99% dos fundos tem imposto de renda. Para a renda fixa, ele obedece, né, aquela tabela regressiva de imposto de renda, que é, se você tiver
investido nele até 180 dias, você vai ser taxado um imposto de renda de 22,5%. De 181 a 360 dias, 20%. De 361 a 720 dias, 17,5%. E acima de 720 dias, que seria acima de 2 anos, você tem a incidência de 15% do imposto de renda. Isso para fundo de renda fixa, fundo cambial e multimercado. Fundo de ações, o imposto de renda é sempre 15%, ok? Sempre 15%. Fundo de ações. Os demais obedecem à tabela regressiva do imposto de renda fixa. Assim como para aqueles títulos privados também, ok? Outro detalhe importante em fundos é o Come Cotas. O Come Cotas, ele acontece em maio e novembro. O que é? É uma antecipação do imposto de renda. Então, indiferente de você estar resgatando esse fundo, vamos supor que você invista no fundo no mês de março. No mês de maio, já vai incidir um Come Cotas, ou seja, ele vai tirar um pedacinho da quantidade das suas cotas, ele vai antecipar o seu imposto de renda. Aí, quando você efetuar o resgate nesse fundo, ele já vai abater aquele imposto de renda que ele tomou de você lá no mês de maio. Então, maio e novembro tem o Come Cotas para fundos, de novo, de renda fixa, cambial e multimercado. Fundo de ações não tem Come Cotas. E fundo de ações, o ER é sempre 15%. Legal? Para vocês saberem a diferença quanto à tributação. Bacana? Outro detalhe importante, fundo de investimento não tem a garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Lembra que tem alguns títulos privados que tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito? Então, para fundo de investimento não tem. Ou seja, se o administrador daquele fundo, por alguma negligência, por alguma irresponsabilidade, quebrar o fundo, né, quebrou, você tende a perder dinheiro, tá? Ou seja, você pode ficar sem nada. É um grande risco que você tem no fundo. Então, por isso que é importante você procurar fundos com administradores que já estão no mercado há um bom tempo. Procure se está devidamente registrado esse fundo junto à CVM. Não só grandes bancos têm fundos, tem várias assets pequenas, assets independentes, vamos dizer assim, até grandes corretoras ou grandes assets, mas que são independentes, não estão vinculadas a banco nenhum, que tem fundos excelentes no mercado, tá? Depois eu vou fazer um vídeo com algumas dicas de investimento e vocês vão ver que tem como pesquisar aí as várias assets que tem no mercado. Bacana? E também estando fazendo comparação de fundos dos grandes bancos e tal. Que mais a gente tem para falar da parte de fundo? É muito importante, isso é imprescindível. Toda vez, antes de você investir no fundo, leia. É obrigatória a leitura, tá? E entendimento da lâmina do fundo, o prospecto do fundo e o regulamento do fundo. Para você saber aonde vai ser investido aquela grana que você está colocando no fundo, né? E para você entender qual o risco que está implícito dentro do fundo. Então leia a lâmina, o prospecto, o regulamento. E após feito isso, dependendo do fundo, quando existe um risco, acho que de médio para cima, se não me engano, você vai ter que assinar um termo de risco, onde você assina dizendo que você entende o risco que está naquele fundo. E para terminar, a taxa de administração, né? Muito importante você ver quanto está sendo cobrado. Hoje o ideal é você encontrar fundos que cobrem no máximo 1% ao ano de taxa de administração, tá? Eu acho que abaixo disso o fundo tende a dar uma rentabilidade mais legal, tá bom? Então, olhem a taxa de administração, leiam e depois sim vocês investam em fundo de investimento.
Aí um outro exemplo que eu queria dar, tem fundos que você vai perceber que ele cobra taxa de performance. O que é a taxa de performance? Por exemplo, ele fala assim, se o fundo ele render mais do que 100% do CDI, então eu vou cobrar 20% acima dessa rentabilidade a mais do 100% do CDI. Por exemplo, um CDI naquele mês, né, ele equivale a 12% ao ano. Ou a um ano, por exemplo. Vamos pegar de um ano, prazo de um ano. Então o CDI rendeu 12% no ano. E o fundo rendeu 15%. Tá? Ele rendeu 15% atrelado, ele rendeu 15% ao ano. Ou seja, ele rendeu 3% a mais do que o CDI. Então 20% desses 3%, que seria 0,6%, vai ser cobrado da sua rentabilidade, vai ser tirado da rentabilidade e vai para o gestor administrador, porque ele conseguiu algo acima de 100% do CDI. Então tem fundo que tem taxa de performance também. Legal você olhar também no regulamento, lá na lâmina, a parte de prazos para aplicação e resgate. Normalmente, quando você aplica, o débito ocorre em D0. O resgate não é assim. Normalmente, não. O resgate cai um dia depois que você fez o resgate. Tem fundo que você faz resgate. O fundo DI, normalmente, se você aplicar, ele sai da sua conta no mesmo dia. Se você fizer o resgate, ele entra na sua conta no mesmo dia. Tá? Fundo DI. Mas tem fundo que só entra dinheiro no dia seguinte. Tem fundo pré-fixado que só entra dinheiro na sua conta 4 dias úteis após a solicitação do resgate. Tem fundo que ele só vai te pagar o resgate 30 dias depois que você fez o resgate. Então assim, por exemplo, tem fundo que você solicita o resgate hoje, ele vai se basear no valor da cota do 29º dia e no 30º dia após a solicitação é que vai entrar dinheiro na sua conta. Então, se você fizer um resgate parcial, você tem 10 mil, você fez um resgate de 1.000, lá no 30º dia vai cair R$1.000 na sua conta. Legal. Só que você tinha 10 mil, lá no 29º dia pode ser que você tenha 9, e aí ele também vai jogar 1.000 que você pediu do resgate e vai ficar 8. Como pode ser que você tenha 15, vai tirar 1.000, vai ficar 14. Por quê? Porque a cota vai oscilar durante esses 30 dias. E lá no 29º dia, pode ser que a cota esteja mais alta ou mais baixa do dia que você solicitou o resgate. Tá? Então, por isso que é importante ler prospecto e regulamento para ver os prazos, né? Para ver, senão você pensa que vai resgatar hoje e vai receber hoje, e de repente vai demorar 4, 5 dias, 10, 15, e você tem um compromisso para pagar com aquela grana, e você não vai ter o dinheiro na conta. Tá? Fundo de ações, por exemplo, elas pagam sempre em D4 após a solicitação do resgate. A maioria dos fundos de ações ocorre dessa forma. O que tem assim os prazos bem diferenciados são os fundos multimercados. Bacana? Desculpa pela extensão do vídeo, tá? Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é que para falar, por isso que eu deixei para um dos últimos assuntos, assim, para falar de investimento sobre fundos, porque é bem complexo, né? E eu tentei entrar assim em detalhes que eu não tenho visto em outros canais, falando nos detalhes dos fundos da forma que eu tentei colocar nesse vídeo. Bacana? Mas, assim, eu acredito que os próximos temas, eles vão ficar de uma forma mais resumida, para não ficar aquela coisa muito maçante. Tá legal? Mas eu espero que tenham gostado. Se gostaram, dá um like, compartilhem com os amigos. E mais uma vez, obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!